Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Eu estava com saudade de vocês. Foi muito boa a semana de oração do pastor Luiz Gonçalves, mas muito bom é estar com vocês bem próximo nesse momento. Não assim na igreja, mas pelo menos aqui nas lives, né? Eu quero dizer a você que nós vamos já já cantar um louvor. O tema da mensagem de hoje é a igreja sem paredes. Então já vai ali, compartilha, chama um amigo para assistir junto. É um tema bem propício, a igreja sem paredes. Compartilhe essa mensagem, tá bom? Como estou aqui no Zoom, num programa, não consigo ler os comentários agora, então não dá para a gente bater aquele papo agora sobre os pedidos de oração, os agradecimentos, mas escreva aí no Facebook o seu pedido, o seu agradecimento. Eu faço questão de ler cada um deles. Eu oro por cada pedido que está sendo colocado aí. Então, escreva o seu pedido, escreva o seu agradecimento e tenha certeza que vou ler cada um e irei orar por cada um pedido ali, tá bom? Agora nós vamos louvar a Deus. Então, enquanto estiver louvando a Deus também, pode escrever aí amém, pode participar. Depois nós vamos respondendo os comentários que foram colocados, tá bom? Nós vamos louvar a Deus agora. Vou compartilhar a tela aqui com o hino que escolhi para hoje. Um hino bem bacana, um hino animador, né? É um hino assim bem espiritual. Deixa eu só colocar aqui para nós louvarmos ao Senhor. Quando a gente louva aqui pelo computador, o som não é lá essas coisas, não é o melhor som, mas vamos estar em espírito de oração nesse momento, tá bom? Vamos cantar Teu Santo Nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande som. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande som. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome,
que confessarão, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos te confessarão, louvado seja teu nome, teu santo nome. Amém. Deixa eu sair aqui. Nesse momento nós vamos orar a Deus, continuar orando pelos profissionais da área de saúde, continuar orando pelos policiais, orando por aqueles que estão cuidando da limpeza de nossa cidade, orando por aqueles que estão na linha de frente, né? Orando também pelos que estão enfermos, orando por aquelas famílias que estão enlutadas porque perderam seus queridos, não só por perderam os queridos para o coronavírus, como perderam queridos por acidentes e outras coisas mais. Orar pela nossa nação, né, para Deus dar sabedoria para os nossos governantes, para saber como lidar com essa situação. Orarmos por para que esse período dos coronavírus seja abreviado e passe logo, que Deus dê sabedoria para os homens para conseguirem um remédio, uma vacina, alguma coisa, para que essa mortandade toda seja freada, né? Nesse momento, eu imagino que você está escrevendo o seu pedido de oração aí também, depois eu vou ler, vou orar por eles, mas quero convidar você a fechar os olhos, nós iremos falar com Deus. Oremos. Senhor, grandioso Deus, nosso Pai, que bom é estarmos juntos mais uma vez nesta live e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude para dentro em breve estarmos juntos novamente, não pela internet, mas na tua casa, na tua igreja, na companhia dos irmãos, na comunhão com os irmãos. Por favor, Senhor, abrevie esse tempo. Senhor, cuida, Pai, dos profissionais de saúde, policiais, bombeiros, dos que zelam pela limpeza da cidade, do país, que o Senhor possa protegê-los e guardá-los. Que o Senhor também, ó Pai, dê sabedoria aos nossos governantes para encontrar a melhor maneira de lidar com essa pandemia. Que o Senhor também, ó Pai, ilumine a mente das pessoas que estudam uma cura, uma vacina para essa doença e que essa cura possa vir logo. Que o Senhor, ó Pai, abençoe com seu conforto, seu consolo aquelas famílias que estão enlutadas. Que o Senhor também leve, ó Pai, o poder do Senhor para aquelas pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor possa livrá-los dessa doença. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa família, cada um de nós, para sabermos lidar com esse isolamento, com essa quarentena e termos a certeza, Pai, que dentro em breve isso irá passar. Que o Senhor abençoe o nosso momento de reflexão da Tua palavra agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o estudo de hoje. Como eu falei, o tema de hoje é a igreja sem paredes, né? Bem propício, porque nós estamos reunidos aqui pela internet, estamos em casa, o nosso templo está lá. E nós vamos tirar algumas lições desse tema de hoje, a igreja sem paredes. Quero compartilhar com vocês minha tela aqui de novo, colocar o PowerPoint, igreja sem paredes, tá? Só colocar aqui. Isso. Então, o tema de hoje, a igreja sem paredes, tá? O começo da igreja cristã, lá a chamada igreja primitiva, vejam, naquele começo não tinha templos, não tinha igrejas.
as igrejas começam nos lares, né? Mateus 28, 19 e 20, Jesus fala que toda autoridade ele recebeu no céu, e ele diz para a igreja sair pregando o evangelho, os discípulos pregando o evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que ele ordenou, e diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não está conosco só lá na igreja quando estamos cultuando, louvando. Deus está conosco todos os dias. Ele está comigo e com minha família aqui, ele está com você e sua família aí, ele está com todos os cristãos e estará até a volta dele a este mundo. Veja, para a gente aprender um pouquinho sobre o início da igreja primitiva, aqui diz assim, ó, ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, a promessa do Espírito Santo, né, do poder do Espírito Santo, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Então, aguardando a promessa do Espírito Santo que daria o poder para pregar o evangelho, para alcançar o mundo e para ver Jesus voltando, eles humilharam o coração num verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Eu imagino que Deus está dando tempo para nós agora para isso, viu, queridos? Humilharmos nosso coração, né? Esse coronavírus mostra que nós somos todos iguais. Rico, pobre, branco, negro, brasileiro, argentino, todos somos iguais. Todo mundo corre o risco de pegar esse coronavírus e todo mundo corre o risco de morrer, né? Então nós temos que nos humilhar, entender que sem Deus eu não sou nada. E ter também um arrependimento. O Espírito Santo me mostra onde eu preciso me arrepender, que pecados que eu preciso abandonar, que pecado que eu preciso confessar e deixar para trás. E também com o momento de a gente pensar, será que eu tenho sido um incrédulo? Ou eu tenho sido uma pessoa assim de fé? E os discípulos tiveram esse momento de humilhação, de arrependimento verdadeiro e também confessar a sua incredulidade. Ao trazerem a lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito antes de sua morte, entenderam mais amplamente seu significado. Aquilo que Jesus havia falado, eles não entendiam. Agora que Jesus havia ido para o céu, eles estão ali orando, confessando os pecados, se humilhando. Eles começam a lembrar do que Jesus havia ensinado para eles. Aquilo vem na memória deles assim, sabe? Como se eles estivessem ouvindo Cristo falando ali ao vivo e em cores. E quando eles lembravam de tudo isso, reprovavam-se a si mesmos por não haverem compreendido o Salvador. Quantas vezes Jesus falava, vocês são tardios de coração, tardios de entendimento, parece que não entendiam as lições que Jesus queria passar. Eles ficavam pensando que Jesus ia estabelecer um reino nessa terra. E Jesus estava falando do reino dos céus, o reino da graça, e na volta dele o reino da glória, e os discípulos pensando no reino terrestre. Perto da morte de Jesus ali, à beira, na sombra da cruz, a mãe de Tiago e João vem dizer para Jesus, olha, deixa um filho meu assentar à esquerda e outro à direita, pensando no reino da terra. E Jesus falando do reino espiritual, do reino da graça. E agora eles começam a se reprovar a si mesmos, porque eles começam a perceber que eles não estavam entendendo o que Jesus estava ensinando. Como numa procissão, cena após cena da sua maravilhosa vida passou perante eles. Eles começam ali rememorizar, sabe? Começa a vir de novo na memória o que Jesus havia feito, falado, ensinado. Mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados. E nessa de se humilhar, confessar os pecados, eles tinham a convicção de que haviam sido perdoados e determinaram que, tanto quanto possível, expiariam sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo. Percebam que esses discípulos, agora cheios de coragem, cheios de ousadia do Espírito Santo, eles saem pregando o evangelho no mundo todo, sem ter medo de nada. Somente João não morreu martirizado. Os outros, todos os discípulos morreram martirizados. Quantos outros que aceitaram Jesus como Salvador e também entregaram a vida, entregando a vida ali para ser sacrificada pela pregação do Evangelho. E João, só um detalhe, viu, queridos? Ele não foi martirizado, mas não porque os homens não tentaram matá-lo. Tentaram matá-lo. Por exemplo, a história diz que pegaram o apóstolo João e colocaram num caldeirão de óleo fervente. E colocaram lá e mergulharam, mas Deus preservou o teu servo, o servo dele, e ele não morreu ali frito no óleo, literalmente, né?
Então, por isso, João não foi martirizado, mas todos os outros foram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, e quantos outros. Por quê? Porque depois que eles reconheceram tudo que Jesus ensinou, eles sentiram que foram perdoados, e eles falaram, agora eu vou dar a vida por essa causa. E foi o que eles fizeram. Deram a vida pela causa de Cristo. Por esta razão, a, por essa ocasião, acontecia em Jerusalém a festa do Pentecostes. Voltando lá atrás, Jesus então falou para eles: ó, aguardem a promessa que virá, o Espírito Santo. Mas vocês vão ficar em Jerusalém, orando, jejuando, buscando a Deus. E quando foi por ocasião da festa do Pentecostes, a cidade estava cheia de judeus de todas as partes do mundo, porque todos eles tinham que vir para essa festa. Foi o momento que o Espírito Santo usou para que a mensagem, que foi o momento que Deus usou para que o Espírito Santo viesse, para dar poder aos discípulos, para que a mensagem fosse pregada. Então, foi essa a ocasião escolhida pelo Espírito Santo para batizar a igreja com dotação especial de poder. O Espírito escolheu um momento estratégico para ser derramado. Pessoas de todas as nações estavam ali. E perceba uma coisa, viu, queridos? Quando eles recebem o poder do Espírito Santo, eles não começam a pular, rodopiar, cair pelo chão. Não, eles recebem o poder do Espírito Santo e, em seguida, eles saem para pregar o Evangelho. Dos sinais de que a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela é que ela tem um forte desejo de falar de Jesus para as pessoas. Tomados pelo Espírito, eles falaram em outras línguas, idiomas, né? Falaram em outros idiomas, e o apóstolo Pedro realizou o primeiro sermão da igreja primitiva à multidão que estava presente. E nessa ocasião, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Quando você lê Atos 2, você percebe que eles não estavam falando línguas estranhas que ninguém entendia. Ali tinha judeus de todas as partes do mundo, a Bíblia cita pelo menos 16 nações ali presentes, e eles ficam espantados, porque eles estão ouvindo homens simples falando a língua materna deles. Eles até pensam que os discípulos estavam bêbados, mas Pedro fala, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dando capacidade para falar nessas novas línguas, falar nesses idiomas, para que a mensagem do Evangelho fosse pregada. De acordo com as palavras de Pedro, aquele era o momento da chuva temporã. Nós não vamos falar muito sobre isso aqui hoje, assim, chuva temporã, chuva serôdia, né? Mas a Bíblia fala de duas chuvas do Espírito Santo. A primeira é essa do Pentecostes, a chuva temporã, que é aquela chuva para a semeadura. E depois, no fim da história desse mundo, é o momento que nós estamos vivendo e nós estamos aguardando a chuva serôdia, que é a chuva para a colheita, para preparar para a colheita. A primeira chuva já caiu lá no Pentecostes, a chuva temporã. A segunda chuva é essa que nós estamos clamando, pedindo pelo poder do Espírito Santo para terminar a pregação do Evangelho e irmos embora para o céu logo, né? E essa primeiro derramamento do Espírito Santo está profetizado por Joel, lá em Joel 2, verso 28. Segundo Ellen White, para que a obra seja concluída e Cristo regresse a este mundo, uma nova manifestação do Espírito precisa ocorrer sobre os discípulos modernos de Jesus, que é o que eu falei, a chuva serôdia. Olha o que diz aqui. A grande obra do Evangelho não poderá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, lá no Pentecoste no passado, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final no final da história. Vejam, queridos, a obra de Cristo ela vai se encerrar não por causa de internet, por causa de TV, não porque vai ter um pastor muito inteligente, não é por isso. Todas essas ferramentas serão usadas pelo Espírito Santo e a igreja ficará cheia do poder do Espírito Santo. E, novamente, a igreja, os cristãos cheios do Espírito Santo, vão sair para pregar sem medo, sem ter medo nem de entregar sua vida. O único objetivo deles é fazer o mundo conhecer Jesus, para Jesus voltar logo. E somente o poder do Espírito Santo vai nos dar essa ousadia, essa intrepidez para pregarmos o Evangelho com muito poder, né? Aqui diz, ó, contudo, se a chuva serôdia do Espírito precisa ocorrer sobre a igreja e os verdadeiros discípulos do Mestre, como poderemos tê-la? Como eu posso receber a chuva serôdia na minha vida? Como eu posso receber o Espírito Santo na minha vida? O que nos habilita a receber a chuva de poder para a colheita final? Há pelo menos 4 razões
porque os discípulos receberam o batismo do Espírito. Quando você vai estudar o livro de Atos, você percebe essas 4 características que mostram por que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. Primeiro, perseveravam unânimes em oração. Os discípulos eram homens de oração. Tinha mulheres também, eram mulheres de oração. Não ficavam perdendo tempo com coisa à toa. Não ficavam perdendo tempo também com discussão boba, com crítica, com fofoca. Não ficava perdendo tempo em coisas ociosas. Eles gastavam tempo orando. Uma das chaves mais importantes para recebermos o Espírito Santo na nossa vida é orarmos. Hoje eu fiquei tão feliz, já é a segunda vez que uma jovem da Igreja de Vida Espanhola fala para mim a mesma coisa, contando a experiência linda que ela está tendo com Deus. Ela sentiu o toque do Espírito Santo no coração e já, olha, tem aí uns 30 dias que ela tem acordado todos os dias, 3 horas da manhã para orar, tem lido a Bíblia regularmente. Ela me falou que já está no livro de Lamentações, que pretende terminar de ler a Bíblia em 4 meses. Ou seja, ela está aproveitando bem a quarentena, né? E ela tem falado das experiências que ela tem tido com Deus nesses momentos de oração. E é isso, quando você se entrega em oração a Deus, você começa a sentir essa experiência e você começa a querer falar com os outros, começa a querer que os outros sintam a mesma coisa que você está sentindo. Segundo ponto, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam unidos na doutrina. Terceiro ponto, tinham um espírito de missão. Eles não ficavam fechados em si mesmos. Eles queriam pregar. Pregar para pai, para mãe, para vizinho, para amigo, para colega de trabalho, para colega de escola, para quem conhece, para quem não conhece. Eles tinham vontade de falar de Jesus. E eles tinham poder para falar de Jesus, por quê? Eles não falavam de Jesus que ouviu o pastor dizer. Igual hoje as pessoas têm um acanhamento de falar de Jesus, porque o pastor falou, o obreiro falou, né? Eles falavam do Jesus que eles conheciam, do que Jesus fez na vida deles, e isso dá um poder incrível para a pregação do evangelho. E quarto ponto, eles viviam em comunidade. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais hoje, viu, queridos? Viviam em comunidade. A chuva serôdia apenas cairá sobre o povo remanescente de Deus que estiver unido na oração, na doutrina, na missão e nos relacionamentos. Aqui você já começa a ter uma ideia de como fazer para ter o poder do Espírito Santo na sua vida. Então, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que conhece a doutrina, seja uma pessoa missionária, falando de Jesus para as pessoas, e tenha relacionamento com os de dentro e com os de fora. Tá? Algumas pessoas, quando começam a vir para a igreja, começam a se isolar do mundo. Mas aí eu pergunto, se você se isolar do mundo totalmente, como é que você vai ganhá-los para Cristo? Então, assim, eu não posso ser influenciado pelo mundo, não posso fazer as coisas que o mundo faz, mas eu tenho que ter amizade com os de fora para poder ganhá-los para Cristo. Porque ninguém ganha inimigo para Cristo. Nós só ganhamos amigos para Cristo, tá? Atos 2, verso 44, que nós vamos falar muito hoje sobre a comunhão, né? Diz, e todos os que criam estavam juntos, olha lá, estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles eram batizados e eles estavam unidos, eles tinham tudo em comum. No nosso contexto social hoje, século 21, vejam, Deus é um Deus relacional. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, relacional. Deus criou Adão e Eva para ter ali um relacionamento de pai e filho com eles. Veja que depois que o pecado causou separação entre Deus e o homem, lá na frente, veja que Deus chama Abraão, Noé, tudo, e lá na frente Deus manda construir um tabernáculo. E ele fala, far-me um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Deus faz questão de estar em nosso meio. Quando Jesus vem a esse mundo, vive entre nós. Ele come a nossa comida, bebe o que nós bebemos, ele anda por essa terra. Então, Deus é um Deus de relacionamento, ele gosta de estar junto conosco. Se Deus é um Deus de relacionamento, o seu povo não pode ser diferente. O seu povo tem que gostar de relacionamento, tem que gostar da proximidade de um com o outro. A igreja de Cristo deve ser uma comunidade de amor. Não pode ser uma comunidade de guerra, de briga, de fofoca, de picuinha. Tem que ser uma comunidade de amor. Uma igreja que existe além de suas paredes. Eu não posso me contentar em ser uma igreja só ali no sábado de manhã adorando a Deus. Nós, como igreja, temos que estar além das paredes. Eu tenho que ser a igreja em casa, eu tenho que ser a igreja no trabalho, eu tenho que ser a igreja na escola, eu tenho que ser uma pessoa, sabe, que ama,
que cuida, que abençoa, que tem a palavra certa para dizer no momento certo, mesmo fora das quatro paredes ali do templo. O isolamento é fruto da iniquidade. E quando fala de isolamento aqui, fruto da iniquidade, gente, nós não estamos falando desse isolamento social por causa do coronavírus. Você já parou para pensar que antes desse isolamento já tinha muitas pessoas solitárias na nossa cidade, sofrendo de solidão? Quantas e quantas são as pessoas que são literalmente sozinhas? Elas saem de casa para trabalhar, volta do trabalho para casa e ficam ali, ó, sem ter ninguém para conversar, para falar de sonhos, de planos, de futuro. Não tem ninguém para sair. São isoladas. E o isolamento ele é fruto da iniquidade, é fruto do pecado. Deus não criou o ser humano para ficar sozinho. Deus criou o ser humano para se relacionar. O ser humano ele é feliz quando ele se relaciona. E a igreja ela deve ser a comunidade dos santos, usada por Deus para quebrar as indiferenças, para quebrar a solidão, para quebrar o isolamento. Hoje nós não podemos estar ali na igreja nos abraçando tudo por causa do momento, mas eu posso quebrar esse isolamento, essa solidão, ligando para uma pessoa, mandando um WhatsApp, fazendo uma chamada de vídeo, de alguma maneira tocar o coração de alguém. Eu não sei se você conhece alguém que é sozinho, uma pessoa viúva, uma pessoa solteira que mora sozinho. Quem sabe você deveria, depois dessa live, dar uma ligadinha para a pessoa e falar, olha, só para dizer que eu estou orando por você, que eu me importo com você, se precisar pode me ligar, conta comigo. Essa é uma maneira que o cristão pode ser usado para quebrar essa solidão que o mundo passa. O contexto social em que vivemos clama por relacionamentos. Percebam, são tantas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tanta coisa. O ser humano, ele clama por relacionamento, ele quer relacionamento. Um dia eu estava subindo pelo elevador e dois meninos entraram no elevador e um disse assim, rapaz, eu estou feliz da vida, já tenho quase 4.000 amigos no Facebook. E para pensar direitinho, irmãos. 4.000 amigos no Facebook quer dizer alguma coisa? Eu tinha quase 5.000 amigos no Facebook, depois eu fui tirando um monte ali, né, e deixando mais quem eu conheço mesmo, porque alguns já estavam dando dor de cabeça ali no Facebook. Mas eu vou me iludir que eu tenho quase 5.000 amigos no Facebook, 4.000, 3.000 amigos. Se você pegar e parar para ver mesmo, quantos são os amigos que você tem de verdade na vida real? 3? 5? Se você tiver 3, 5 amigos de verdade na vida real que você pode contar com eles, louvado seja Deus. Então, vejam, queridos, por que que as redes sociais se espalham tanto pelo mundo? Porque o ser humano tem necessidade de relacionamento, nem que seja virtual. Mas nós, como igreja, temos que transformar esse relacionamento virtual em presencial, porque o ser humano, ele sente falta de calor humano, de abraço, sabe? E é assim que nós conquistamos pessoas para Jesus, sendo, sabe, assim, amigável com as pessoas, sendo sabe, aquela amizade calorosa, quente, aquela amizade que a pessoa se sinta bem em nosso meio. E Deus, ele quer nos dar o poder do Espírito Santo para isso, para conquistarmos as pessoas com amizade. Fomos criados para viver em comunidade, e nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Tem pessoas que falam assim, eu quero me consagrar a Deus, então vou para o meio do mato morar sozinho lá. Não é esse o plano de Deus. Como é que no meio do mato sozinho você vai salvar pessoas? O plano de Deus é que nós sejamos como o sal da terra, a luz do mundo, que se misture ali para salvar as pessoas. Vivendo em comunhão, comunidade, no tempo do fim. Como que Deus espera que a sua igreja viva no tempo do fim? Durante os tempos de perseguição, o conceito de pequenos grupos nos lares floresce e a igreja cresce espiritual e numericamente. Mas, quando a perseguição afrouxa, há uma tendência de descuidar da vida em grupos pequenos e chegar a concentrar-se nos programas em vez de concentrar-se no grupo. E um ponto, queridos, eu vejo algo muito bom nesse coronavírus, que Deus está nos sacudindo, está mexendo com a nossa estrutura. Nós, como igreja, já estávamos acomodados demais ali num templo bonito, muitos com ar-condicionado, banco estofado, programas disso, programas daquilo outro.
Quantas e quantas vezes a pessoa fala, pastor, vamos trazer aquele cantor famoso, vamos fazer isso, aquilo, outro, e a pessoa está começando a ir para a igreja não por causa de Deus, não por se relacionar, mas por programas. E aí perde o foco do que é a igreja. Vejam, queridos, durante o tempo de perseguição, o conceito de pequenos grupos nos lares floresce e a igreja cresce. Então, quando há essas dificuldades, a igreja começa a se reunir nos lares. Por quê? No lar é mais seguro, está mais próximo, e a igreja cresce numericamente, tá? Agora, quando está tudo bem, está tudo tranquilo, a economia do país está bem, não tem nenhuma guerra civil, não tem nenhuma preocupação com nada, daí nós fomos ali, nos colocando dentro dos templos, só para ouvir um programa. Tem que ser o melhor pastor, tem que ser o melhor cantor, e parece que o programa do culto fica ali para poder massagear nosso ego, sabe? Para ser bom para nós. E as pessoas vão na igreja e se não falar o que ela quer ouvir, se não cantar do jeito que ela quer ouvir, ela começa a reclamar como se fosse um cliente reclamando do mercado, como se fosse um cliente reclamando de um espetáculo. E eu, como disse, eu vejo que Deus vai mexer com a nossa estrutura nessa questão do coronavírus. A próxima vez que a gente estiver na igreja, eu tenho certeza que a gente vai estar mais com a cabeça em Deus, com a mente em Deus. Não importa quem está pregando, nós vamos ali ver naquele pregador, mais simples que seja, nós vamos ver nele Deus falando. Não importa quem estiver cantando, pode ser a pessoa mais simples que for. Através do louvor dela, nós vamos, sabe, sentir ali Deus sendo louvado também. E essa é uma coisa que a gente tem que pensar, viu? Como estava sendo o meu cristianismo ali antes dessa pandemia e como vai estar meu cristianismo quando isso passar? Eu quero e oro para que estejamos mais fervorosos na adoração ao nosso Deus. Haverá um momento em que a igreja institucional não mais existirá. Apenas restará uma igreja sem paredes, ligada pelo amor em Cristo. Nossa igreja está fechada agora, gente, mas ela vai abrir. Mas vai chegar um momento, a profecia diz isso, que nossas igrejas serão tomadas. Não vai existir mais a igreja da Vila Nova Cachoeirinha. Não vai existir mais a igreja da Vila Espanhola. Não vai existir mais a igreja da Bela Vista. E quando esse tempo acontecer, o que vai ser de nós? Se nós não nos prepararmos, a hora que isso acontecer, vamos entrar num desespero espiritual tão grande que não vamos saber para onde correr. Mas se eu começo a entender que eu posso adorar a Deus na minha casa, ter um pequeno grupo, juntar ali 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, não mais que isso também, 12 pessoas no máximo, e nesse grupo eu posso cantar, eu posso estudar a palavra de Deus, eu posso orar. Quando fechar a nossa igreja, o governo tomar a nossa igreja ali, eu não vou me preocupar, porque vai ter uma igreja na minha casa, que é o meu lar. Vai ter uma igreja na casa do ancião Messias, vai ter uma igreja na casa do ancião Jorge, vai ter uma igreja na casa da Cris, vai ter uma igreja na casa do André. Cada lar vai ser uma igreja. E veja, gente, não vai estar ligada àquelas paredes do templo. Na realidade, a igreja vai até se multiplicar. Porque ao invés de ser uma igreja ali, todo mundo junto, vamos ter ali 50, 60, 70, 100 igrejas espalhadas. E esse momento vai chegar. E agora é o momento de se preparar para esse período difícil que virá. Olha o que diz aqui, ó. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Quando a perseguição chegar, quando as nossas igrejas forem tomadas, nós vamos fugir das grandes cidades para as pequenas, das pequenas para o vilarejo para o meio do mato. Você acha que nós vamos fugir em grupos de 100, 200, 300 pessoas? Não, vamos em grupos pequenos. 10 pessoas, 5 pessoas, 4 pessoas. E lá, em grupos pequenos, nós vamos estar adorando a Deus, vamos estar clamando pelo poder de Deus, e Deus vai estar cuidando de nós até que Ele venha. Viver em comunidade hoje, provar a experiência de estar em pequenos grupos, é a alternativa de Deus para que estejamos preparados para viver esses últimos momentos da história da Terra. Então, se você não quer passar muito aperto na hora da perseguição, você tem que começar a viver em comunidade agora. Até porque, gente, eu nunca vi alguém que está em pequeno grupo que fala, estou desanimado na fé, estou querendo deixar a igreja. Normalmente, quem está ali, ó, reunindo semanalmente no pequeno grupo, está sempre focado, sempre animado, sempre desejando ver a salvação de outras pessoas, sempre orando, se consagrando a Deus. É sempre um cristão mais forte. Então, comece agora
assim, quando passar essa pandemia, a gente começar a poder se reunir em casa juntos, ali, amigos, família novamente, coloca um plano na sua mente. Eu vou montar um pequeno grupo para mim. Ou eu vou liderar um pequeno grupo na casa de alguém. Eu vou ter um pequeno grupo para que eu e meu pequeno grupo possam se preparar para ver Jesus voltando. E aí, queridos, quando a igreja ela começa a ter vários pequenos grupos, o culto de sábado de manhã se torna um culto assim de celebração, de louvor, de gratidão, de alegria. E porque todos ali estão fervorosos no Senhor, cheios do Espírito Santo. Então, diante dos sinais e cumprimento das profecias, o que falta para recebermos a chuva serôdia? Estamos falando sobre viver em pequenos grupos, ter tudo em comunhão, mas o que falta ainda para recebermos a chuva serôdia? Olha o que diz aqui. Deus não pode derramar seu espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são tão manifestos. Quando prevalece um espírito que, traduzido em palavras, exprimiria a resposta de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Veja o que falta para a gente ser cheio do Espírito Santo. Falta a gente lançar fora o egoísmo. Falta a gente lançar fora ali a condescendência própria. Falta a gente lançar pecados acariciados fora. Falta a gente, sabe, começar a nos preocupar conosco, mas também com o próximo. Um espírito que está aí, igual de Caim, sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho que cuidar do meu irmão? Sim, você é o guardador do seu irmão, você tem que cuidar do seu irmão. E uma maneira muito boa de você cuidar do irmão, guardar o irmão, é você estar num pequeno grupo. Numa igreja, por exemplo, 150, 200 pessoas, alguém pode faltar e poucos sentirem falta. Mas num pequeno grupo de 12, 10 pessoas, se alguém falta, todo mundo sente falta. Outra coisa, numa igreja de 100 pessoas, 150 pessoas, você faz um pedido de oração, o outro faz ali, outro faz lá, você não lembra de orar por todo mundo. Mas num pequeno grupo, 10, 12 pessoas, semanalmente ali convivendo, você sempre vai lembrar de orar pelo outro. E é por isso que no pequeno grupo, além de eu me consagrar e ter uma fé forte e vigorosa, o meu relacionamento ele é forte e vigoroso, porque eu sei que eu posso contar com o amigo e o amigo pode contar comigo. Você passa a viver uma verdadeira comunidade de fé, uma irmandade, uma comunidade de amor, e isso nos fortalece muito e realmente nos prepara para recebermos a chuva do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E eu quero terminar lendo esse texto para vocês aqui, ó. Conhecemos, 1 João 3, verso 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quando eu estou no pequeno grupo, se alguém passa necessidade, eu tiro um pouco do meu para poder ajudá-lo. Se alguém está chorando, eu dou meu ombro para a pessoa chorar. Se alguém precisa desabafar, eu dou o meu ouvido para a pessoa poder desabafar. Se eu um dia precisar, eu sei que o outro vai me dar o que eu preciso. Então, assim como Cristo deu a vida dele para nos salvar, no pequeno grupo a gente se doa um pouquinho e vai ajudando o outro, e um vai fortalecendo o outro. E assim, queridos, um pequeno grupo juntos ali, ó, sabe, amizade, irmandade, comunhão, nós podemos dizer que juntos no pequeno grupo nós somos mais fortes e vamos mais longe. E nesse momento eu quero desafiar você. Nossa igreja vai voltar, nós vamos adorar a Deus lá no templo, mas que fique uma lição desse período de quarentena, de que também pode existir igreja fora do templo, também pode existir uma igreja sem paredes, e essa igreja pode acontecer no seu lar, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer na sua escola, pode acontecer em qualquer lugar. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Essa é uma promessa que Jesus faz. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, o desafio que eu faço para você é, ore a Deus e diga, Senhor, quando passar essa fase, eu quero começar um pequeno grupo, uma comunidade de amor, uma comunidade de relacionamento. Eu quero crescer espiritualmente, quero ver outros crescer espiritualmente e quero, no pequeno grupo, me preparar para receber o poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza, queridos, que se você fizer isso, você será altamente abençoado. Você e aqueles que estiverem com você. E eu pergunto, quantos querem se preparar para receber o poder do Espírito Santo? Quantos querem aprender a viver em comunidade de amor, viver em pequeno grupo e assim se preparar para a volta de Jesus? Eu peço para você escrever aí, ó, pastor, eu quero buscar o poder do Espírito Santo todos os dias. Eu quero, pastor, viver numa comunidade de amor.
Eu quero, pastor, me preparar para ver Jesus voltando. Se esse é o seu desejo, eu quero convidar você a escrever e quero convidar você a fechar os olhos para fazermos uma oração agora. Oremos. Senhor, nós agradecemos a Ti, pois mesmo sem o templo neste momento para adorarmos o Senhor, nós temos certeza de que o Senhor está conosco nos lares, aqui em casa, na casa de cada um que nos assiste. O Senhor está presente ali com o Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para os eventos finais dessa história. E quando nossas igrejas forem tomadas, ó Pai, que não venhamos nos preocupar, pois em muitos lares teremos a sua igreja ali se reunindo e teremos a presença do Senhor nesses lares. Quando houver perseguição, ó Pai, sabemos que mesmo no meio do mato, fugindo, o Senhor estará conosco, nos protegendo, nos guardando, e estará conosco todos os dias, bons e ruins, até o dia que Jesus voltará nas nuvens dos céus para nos levar para Canaã celestial. Por favor, Senhor, abençoe a decisão de cada pessoa, de se consagrar mais a Ti, de procurar viver mais em comunidade um com o outro e de se preparar para o reino celestial. E que, quando o Senhor voltar, nós, com muitos daqueles que estarão conosco nos pequenos grupos, possamos estar no céu para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite e até sábado, 10h30 da manhã, se Deus permitir. Sábado, 10h30 da manhã, teremos outra mensagem da Palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.